Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2Bcast, o podcast que traz as principais tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do Brasil. Eu sou Bruno Padredi, fundador e CEO da B2B e hoje tenho a honra de receber Jonatas Leandro, VP de Inovação e Desenvolvimento de Negócios da GFT Technologies. Obrigado, Jonatas, pela oportunidade desse mais um bate-papo aqui, mais um episódio do B2Bcast, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa super rica e inspiradora aqui. Oi, Bruno, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com vocês para falar um pouquinho do que a gente tem feito e de como é que a gente tem avançado em inovação no mundo de tecnologia. Acho que vai ser uma conversa super legal. Com certeza, meu amigo. Eu sou fã do trabalho de vocês, conheço um pouquinho sobre a companhia, mas tenho certeza que hoje eu vou aprender um pouquinho mais aqui. Bom, antes da gente iniciar aqui, né, o nosso conteúdo, a gente sempre pede para que os nossos participantes aqui se apresentem. Você tem uma carreira brilhante aí no mercado de tecnologia, passou por grandes empresas aí do segmento. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre a tua trajetória e como que você chegou à posição que você hoje está. Claro. Eu estou no mercado há mais de 30 anos, né? Sou formado em Ciência da Computação pela Federal do Paraná. Trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software e tecnologias, principalmente na década de 90, e depois acabei migrando para desenvolvimento de negócio, né, onde a gente começou a ajudar muitos clientes aí a desenvolver soluções novas. Todo o meu aprendizado técnico foi aquele momento que o Brasil viveu, o grande downsize, a reengenharia de sistemas, arquiteturas de alta performance e alta volumetria. Eu acho que isso deu muita bagagem para a minha carreira. E aí eu passei por gigantes como IBM, Oracle e UI ao longo desse tempo. Recentemente eu venho trabalhando bastante com inovação, né? Os últimos 10 anos foram anos muito ricos no nosso mundo de tecnologia, e tudo isso me foi permitido poder conhecer, poder estudar e poder trazer aplicabilidades para os nossos mercados. Não é diferente do que eu faço hoje na GFT. Bom, eu imagino quão emocionante tem sido, porque o mundo de tecnologia ele mudou absurdamente, né? Acho que nos últimos 10 anos, como você mencionou. E, Jonatas, como que essa experiência diversificada que você proporcionou durante a tua carreira toda traz até aqui, né? Como que você consegue traduzir essa mentalidade de projetos e como a GFT vem desenvolvendo esses projetos junto ao mercado corporativo hoje em dia? Eu acho que o grande ponto, Bruno, é quando a gente pensa em aplicabilidade. Não posso pensar em tecnologia como fim, eu preciso pensar nela como meio. Ela vem para servir alguma coisa, para ajudar uma pessoa, uma empresa a fazer algo que está dentro do objetivo, dentro do negócio. Essa conexão, para mim, é muito importante. Foi sempre o que eu trabalhei dentro da minha trajetória profissional, aonde eu encontrar aplicabilidade para alguma coisa. Acho isso que foi naturalmente me levando para dentro da inovação. Me dá uma necessidade, deixa a gente procurar uma solução para esse sentido. Eu estou na GFT vai fazer 3 anos agora em outubro, e a gente está na GFT com um propósito muito interessante, né, que é gerar inovação dentro do nosso próprio setor. Como é que eu olho para o que está acontecendo no mundo de tecnologia? Como é que eu olho para o consumo de consultoria? Como é que eu olho para aquilo que os clientes demandam, seja na infraestrutura, seja na formação de sistemas, seja na preparação das pessoas e assim por diante, e como é que eu levanto isso para um patamar diferente? Eu não sei se é sorte ou se é um momento que a gente vive, mas obviamente a gente está vivendo essa onda de inteligência artificial e ela tem começado a nos proporcionar isso. E a gente tem conseguido usar isso massivamente. Eu acho que a gente arranhou o que dá para tirar desse negócio, porque tem muito estudo pela frente, tem muita coisa sendo trabalhada pela frente, mas o que a gente já conseguiu extrair tem sido bastante gratificante. A gente tem conseguido devolver para o mercado muita coisa interessante. Então, acho que dentro desse modelo todo é um pouco dessa linha. Como é que eu olho para a necessidade? Como é que eu consigo usar o que eu tenho na minha mão para resolver problemas desse tipo? Perfeito. A partir desse contexto, meu amigo, como você enxerga os principais desafios e oportunidades dentro do cenário de transformação digital? E vou além, né? Passando o primeiro ciclo de aceleração digital impulsionado pela pandemia, que eu acho que foi um marco, né, na economia recente. A pandemia ela tracionou a tecnologia, muitos negócios mudaram devido a isso. Então, como você aí analisa os desafios e oportunidades e como você enxerga a maturidade do mercado
em relação a esses movimentos? Deixa eu te dar um exemplo para a gente falar um pouquinho. Na minha cabeça, a transformação digital é algo que é contínuo. Eu vim até aqui, eu consegui resolver um monte de coisa, eu descubro possibilidades novas, aí surge um desejo de dar um passo seguinte, e isso começa a virar um movimento contínuo, que é um movimento de busca de melhoria. Então, isso sempre vai acontecendo. Só que quando a gente olha para o que a gente tem de base, aí eu vou falar do nosso negócio aqui, GFT. A gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, com consultoria de TI e assim por diante. Hoje no Brasil, talvez os dados estejam um pouquinho desatualizados, mas são dados aí da Brascom e tudo mais, a gente está falando de 1,5 milhão de desenvolvedores no mercado, com um déficit de quase 500 mil de desenvolvedores. Quando você pensa que eu tenho um contingente trabalhando e eu tenho um déficit, e este contingente trabalha para sistemas e para transformação digital, obviamente a transformação digital ela está estagnada, no sentido de que falta mão de obra produtiva para fazer esse negócio avançar. Quando você olha para as universidades colocam em torno de 50, 60 mil pessoas profissionais no mercado por ano. Para cobrir esse gap, cara, a gente não cobre em 10 anos com a curva de crescimento. Agora, quando eu olho para o que a gente pode fazer, quando eu olho para os experimentos e para os casos que a gente tem feito com inteligência artificial dentro do nosso próprio negócio, e a gente tem casos mostrando que a gente consegue dar 40% de ganho de produtividade, cara, eu começo a resolver esse gap, eu começo a resolver essa curva. Você vai cortar emprego? Não vai cortar emprego. O que eu vou fazer é dar mais vazão e acelerar mais. Quanto mais eu acelero um negócio de um cliente, mais ele quer, mais ele tem possibilidades, mais ele pensa as coisas diferentes. A gente está investindo muito dinheiro nisso, a gente está investindo muitos profissionais nesse modelo. A gente testou, a gente sentou, a gente testou. Nosso maior caso é um caso com a Bradesco Seguros, onde a gente conseguiu provar em mais de 200 programadores, a gente está dando 40% de ganho para o dia a dia desses profissionais. É um percentual muito relevante. Muito grande, muito grande. Então, na hora que você faz um negócio desse, você começa a ver que você tem vazão, você tem espaço para trazer esse elemento. E quando você tem espaço para trazer esse elemento, o que o meu cliente faz? Ele olha para isso e ele fala assim, poxa, então agora eu tenho oportunidades novas na mesa. Uma janela que era deste tamanho para entregar um sistema, ela fica deste tamanho. Quanto de possibilidade de negócio ele tem nesse encurtamento? É aí que a gente tem pensado, é aí que o DNA da GFT está e é aí que a gente tem se preocupado. Maravilha, meu amigo. Aí tem transformado, né? Eu acho que o mercado de tecnologia fala-se muito hoje, aqui nos podcasts mesmo, a gente já teve inúmeras visões sobre isso, né? Sobre essa questão do desemprego, até onde vai. Acho que o principal vai ter um ganho de eficiência, vai ter uma mudança, né, da característica dos empregos, acho que provavelmente isso, mas eu também sou um defensor aí, acredito que a gente pode tirar, né, proveito disso e ter uma mudança do cenário corporativo e não necessariamente um desemprego em massa. Óbvio que em alguns setores isso vai ser inevitável, mas bom escutar uma visão como essa tua. Bom, no momento atual que nós estamos falando aí, parece, né, um posicionamento do AI First, né? Você acha que isso vale para qualquer segmento, Jonatas? Como criar, né, como as empresas aqui para a nossa audiência, como criar uma estratégia de IA que faça sentido e gere valor para a realidade de cada organização? Uhum. Como fazer com que a tecnologia trabalhe a favor das pessoas e não o contrário? Uhum. Isso é um ponto bem interessante, Bruno. A gente começou pensando em IA First, depois a gente mudou o termo dentro da GFT, porque o IA First ele leva a seguinte conotação. Eu vou tentar com IA, se não der eu volto para o mundo tradicional. A gente mudou para AI Centric. Putz, mas é só uma mudança de nome. Não, a gente acredita que as empresas, e aí na minha visão qualquer setor vai acontecer isso, mais ou menos, mas qualquer setor vai acontecer isso. Uma empresa ela vai ser organizada com humanos, com processos resolvidos ou atividades resolvidas por humanos. Você vai encontrar partes resolvidas por agentes de inteligência artificial, por automação com inteligência artificial, e você vai encontrar momentos híbridos, onde você precisa das duas coisas. Você precisa de um agente trabalhando, mas você precisa de um humano supervisionando, ou consumindo, ou assistindo aquele processo. Nos próximos anos, a gente vai ver essa combinação muito forte, muito, muito pesada.
E por que ela é importante? Ela é importante porque a gente vem, ao longo dos anos ou ao longo das décadas, as empresas elas vêm aumentando o seu grau de burocracia, vêm aumentando o número de processos. Existe um dado da Oxford, por exemplo, 60% de todo o contingente de uma empresa trabalha no meio e não no fim daquela empresa. Então, se esses 60%, eles são processos internos, processos burocráticos para garantir os outros 40%. A carga para os 60% é muito grande. Então, como é que eu olho para isso aqui? Como é que eu otimizo? Como é que eu trago eficiência? Ah, mas então você vai demitir gente numa empresa que tem 100, você vai demitir 60? Não, cara, eu quero deixar 20, quero pegar todo o resto e apontar para o meu contingente de fim e não de meio. Eu vou ganhar muito mais, eu vou ter muito mais penetração no mercado, eu vou avançar muito mais. Então, mais ou menos, dependendo da dificuldade ou da complexidade de um setor, eu acho que a IA vai avançar numa velocidade diferente. Mas eu acredito que ela vai avançar em todos os setores. É inevitável, né? Diferente de outras ondas que a gente viu no passado, né? Metaverso, teve vários temas hypes aí. Não é nem que veio para ficar, ela já faz parte, já está sendo usada, ela penetrou, né? Seja nas nossas vidas, na pessoa física, e agora nesse movimento, talvez um pouco mais burocrático, um pouco mais complexo, mas vai ser uma transformação dentro das companhias também, né? Uhum. Nesse sentido, Ângelo, qual que é a importância de se criar estratégias de IA e transformação digital em geral que completem as demandas das diversas áreas de negócio dentro de grandes companhias hoje no mercado? Eu penso na IA sempre em dois pontos específicos, Bruno. Você tem... Pensa numa régua. Um extremo da régua é onde você enquanto empresa, você tem o seu diferencial, você tem os seus processos core, você tem a sua atividade onde você faz o negócio, e você pode enriquecer isso aqui com inteligência artificial. Então você quer fazer com o teu Dream Team esse negócio, você quer fazer com aquela turma que de fato conhece extremamente o teu business para que aquilo saia até disruptivo, até inovador, para você conseguir ter coisas que são muito melhores do que tem no mercado. E você tem o outro ponto dessa régua, aonde é um ponto onde você precisa pensar na IA ajudando a ganhar produtividade dentro da tua estrutura. Vamos fazer uma correlação bem simples. Se a gente voltar aqui, sei lá, 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, existia um movimento que talvez não fosse tão estruturado, mas era o uso do computador e o uso de softwares para escritório. Editor de texto, planilha e assim por diante. Hoje, você não pensa para usar isso. Preciso fazer um cálculo, você abre lá o Excel, vai fazer o teu cálculo e está tudo certo, e aquilo é orgânico no dia a dia. Vou vender uma ideia para o meu chefe, eu vou abrir o PowerPoint para fazer um PPT, estruturar essa ideia para contar para ele. Isso também é orgânico, você não pensa para fazer esse negócio. Você vai lá, abre e faz. Na nossa visão, isso vai acontecer com inteligência artificial. Isso precisa acontecer com inteligência artificial. Só que só vai acontecer se eu conseguir colocar uma abordagem colaborativa dentro da empresa. Então, todo mundo precisa aceitar a mudança, todo mundo precisa entender a mudança, todo mundo precisa ser capaz de mais ou menos construir, usar os seus agentes, e isto tem que virar uma cultura. Quando eu combino isto que está aqui com isto que está aqui na outra ponta, eu tiro o máximo que eu posso tirar de uma inteligência artificial, seja a ferramenta que eu estiver usando na mão. Esta combinação, para mim, ela é chave para a gente conseguir adotar inteligência artificial. E é assim que a gente está usando dentro da GFT. Deste lado aqui, eu tenho o Inks, que é a minha plataforma de disrupção do meu próprio mercado, onde eu dou 40% de ganho de eficiência. Deste outro lado aqui, eu tenho um programa que é AI-Centric Adoption, onde a gente desenvolveu uma arquitetura e disseminou isso aqui em todos os nossos colaboradores, onde eles têm livre acesso para construir, produzir seus agentes, divulgar, compartilhar com o colega do lado, e se for bom, aquilo vai espalhar. Se for ruim, vai ficar por ali. Então, este balanço eu acho que é um elemento extremamente importante para a gente pensar no futuro. Perfeito. Até por isso a gente vê cada vez mais, nós fizemos, B2B Match acabou de realizar um evento para VPs, diretores de RH, né, de grandes companhias, e a gente vê cada vez mais as grandes Big Techs se aproximando desse gestor de pessoas, gestor de recursos humanos, que não era comum, né, no passado, e porque
vai muito além da tecnologia, né? Eu acho que, na minha opinião, é uma mudança de cultura dentro das companhias, para que a tecnologia seja recebida de uma forma para que os colaboradores entendam o impacto daquilo e como aquilo pode ser usado. Aquilo não vai tirar o emprego dele, não vai fazer com que ele vá embora, mas é uma mudança. 40 anos atrás a gente teve uma mudança. A gente vai ter outra, e talvez daqui a pouco tenha outra de novo. E se a especialização existe, as pessoas vão continuar nos lugares onde estão. Eu queria só complementar essa primeira pergunta, que eu acho que é um fato importante, né? A gente tem falado também muito de segurança da informação, né? Nessa onda da transformação digital, de IA, como levar em conta fatores de cibersegurança nesse quesito, gestão de dados, treinamento de pessoas? O que vocês têm lá hoje de concreto, algum case que você possa trazer aqui de relevância para contribuir com a nossa audiência? O tema de segurança é um tema extremamente importante, né, com inteligência artificial. Acho que permeia em dois aspectos. Permeia num aspecto da informação correta e no segundo aspecto da informação possível ou válida para ser apresentada, para ser entregue. Então, acho que dentro do que a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que falar de uma inteligência artificial responsável. E como é que é a forma para transformar isso em responsável? Eu acho que a gente precisa pôr camadas de supervisão. Essas camadas de supervisão, elas podem ser outras inteligências artificiais, mas podem ser humanos, ou em alguns momentos devem ser camadas humanas também. Esta supervisão, ela permite que a gente entenda situações que não estão permitidas, ou parar situações que não estão permitidas, ou resolver um outro problema da inteligência artificial, que ainda são as alucinações, ou seja, parar informações que não são corretas. Então, esse é o processo que a gente vê muito fortemente e que a gente entende que precisa ser implementado. Vemos esses movimentos mais fortes hoje nos Estados Unidos e na Europa, eu vejo o Brasil mais seguindo. O Brasil faz muito isso, né? Ele espera um pouco a legislação lá fora para depois dar o segmento aqui. Não que as legislações aqui sejam mais simples, na maioria das vezes elas são mais complexas e até mais amplas, né? Mas geralmente a gente faz um movimento desse tipo. O que eu penso muito no aspecto de segurança é colocar elementos que facilitem a vida dos nossos clientes de tal modo que isso não vire um empecilho. Por exemplo, a gente tem um projeto aqui que a gente fez aqui no Brasil e a gente fez lá na Espanha também em alguns clientes, onde a gente chamou de GPT Enterprise. E o nosso GPT Enterprise, ele é um layer de supervisão entre o que o funcionário pergunta para a inteligência artificial e o que a inteligência artificial pode responder, porque eu preciso garantir camadas de LGPD no meio do caminho. Então, a gente começa a pensar nesse tipo de coisa para fazer uma interface correta e adequada. E aí você vai para sigilo bancário, você vai para prevenção à lavagem de dinheiro e assim por diante. Você começa a ir para outros cenários onde esse tipo de supervisão ela é extremamente importante. Infelizmente, muitas vezes a tecnologia é usada para o mal, né? Está aí para transformar nossas vidas, gerar um impacto absurdo na sociedade, mas infelizmente também usada para o mal. Bom, entre as novas gerações de agentes virtuais, Jonatas, e a chegada do AGI, né, Inteligência Artificial Geral, quais você enxerga como quais os próximos capítulos dessa nova onda de inteligência artificial e, na sua visão, quais devem ser os impactos mais significativos para empresas e consumidores? Eu acho que a AGI ela demora um pouco ainda, né? A inteligência artificial geral, ela tem um caminho a percorrer e ela tem uma camada muito importante no elemento de criatividade, né? O ser humano ele ainda se diferencia da inteligência artificial pelo tema de criatividade. Mas eu posso pedir para a inteligência artificial combinar Tom Jobim com Van Gogh e vai ser uma coisa meio misturada ali e tal. Continua sendo uma cópia do que eles criaram e do que eles inventaram. Fica mais difícil para a gente criar? Talvez sim. Assim, mas a diferença ainda está no processo de criação. Então, acho que tem algum caminho, tem algum estudo para a gente ir nesse sentido. Oxalá a gente consiga ver alguma coisa ainda nisso. Mas quando a gente fala de agentes e a gente fala de automação, eu sempre classifico em dois elementos. Eu digo que existem agentes que são assistidos, agentes que te tiram da burocracia e te permitem levar para os elementos de análise.
Você deve lembrar quando a gente começou o mundo de RPA e a gente falava assim, não, porque eu vou pôr um motorzinho aqui, vou pôr um raspa-tela, vou consolidar A, B, C e D, e aí o meu analista vai fazer o que eu quero que ele faça, que é a análise, em vez dele passar 4 dias da semana coletando dados. Foram algumas melhorias, mas a potencialização que os agentes trazem para isso hoje é enorme. De fato, eles conseguem fazer isso. Então, se eu pegar, por exemplo, um outro projeto que a gente fez, a gente conseguiu construir toda uma camada de assistência, onde eu ajudo de forma automática o cliente de um banco a decidir qual é a melhor forma dele tomar um empréstimo, qual é a melhor forma dele dele fazer um investimento que ele precisa fazer. Isso dá um ganho tremendo, porque aí em vez de eu ter um analista ou um expert dentro do cliente, que é muito bom, e eu começo a enfileirar os clientes atrás dele, eu pego todo o conhecimento dele, faço download para essa estrutura, treino a estrutura e consigo disseminar isso quase que num total paralelo para a minha lista de clientes. Então, na minha cabeça, agentes são elementos que vão nesse sentido. Bom, já que você trouxe aqui alguns exemplos de mercado financeiro, né, que talvez seja um dos segmentos que mais à frente estejam, né, e até pela necessidade de investimento em tecnologia e em segurança e tudo mais, como que você enxerga a experimentação e incorporação de novas tecnologias? A gente já viu, né, que diversas vezes o custo de não mudar pode ser ainda mais alto do que o custo de eventualmente você apostar, mesmo com eventuais dúvidas. A partir desse mapeamento todo, como criar uma matriz de prioridade que leve a decisões mais assertivas e equilibradas dos investimentos que as companhias fazem em tecnologia de forma geral, e em especial com inteligência artificial? Deixa eu falar um pouquinho como é que a gente faz lá na GFT. A GFT, a gente trabalha com 2 elementos, são elementos que são interessantes. A gente criou uma estrutura que a gente chama de State of the Future. A gente deu um nome bonito para um laboratório. O State of the Future, quando eu penso na GFT e eu penso em consultoria como nosso negócio, eu preciso saber o que está sendo demandado, eu preciso saber o que existe de possibilidade, eu preciso saber o que funciona, o que não funciona, para que eu volte para o meu cliente com aconselhamento e advisory. Então, o State of the Future, ele é um trabalho que a gente faz continuamente, onde eu combino as necessidades do meu cliente, o que está vindo de informação de tecnologia nova, o que está acontecendo de demanda, o que está vindo de regulatório, a gente combina todo esse elemento e isso consegue me dar mapas para eu caminhar a médio e longo prazo, garantindo com que o negócio da GFT ele consiga estar conectado ao mercado da GFT. E eu acredito, e eu estou te dando um exemplo do mundo de tecnologia, porque é o nosso negócio. Eu acredito que esse é um modelo que a gente consegue espalhar para qualquer setor, porque ele precisa entender o cliente, ele precisa entender quais são as alavancas que ele tem, ele precisa entender como é que estas alavancas se conectam no mercado que ele tem, e aí, a partir disso, conseguir tomar as decisões. As de curto prazo são fáceis, as de médio e longo prazo são mais difíceis, e este ciclo é o que vai dar essa garantia. Né? Quando a gente implementou, acho que o exemplo para mim é assim, se você olhar para o regulatório brasileiro, e eu vou voltar lá para o setor financeiro, a gente teve 3 grandes inovações muito perto da tecnologia. Foi o Pix, foi o Open Banking e foi o Drex. São 3, o Drex está acontecendo ainda, né? Ele está meio que em laboratório ainda. Mas quando você olha para esses 3 elementos e a gente implementou o State of the Future no meio dessa jornada, eu diria para você assim, o Pix a gente foi pego de sobressalto. No Open Banking, a gente entendeu a necessidade, a gente conseguiu construir um asset, a gente conseguiu posicionar esse asset no mercado e a gente ganhou parte desse mercado. Quando a gente fala do Drex, a gente conseguiu discutir fundamentos. Então, para cada vez que eu estou avançando, eu consegui estar antes nesse movimento, porque eu vou construindo massa crítica e vou avançando. Inteligência artificial não é diferente. A gente entrou em inteligência artificial de forma bem massiva no começo de 2023. Né? Foi quando a gente falou assim, não, gente, isso aqui é o futuro, isso aqui a gente precisa entrar. E a gente começou a se organizar a partir desse ponto. Hoje, o que a gente tem, e aí para te dar um segundo exemplo,
Quando eu falo da nossa plataforma de desenvolvimento de software, ela foi disruptiva por 15 meses consecutivos. Então, para qualquer elemento que chegasse na mesa, a gente conseguia mostrar que a gente tinha ferramentas que tinham resultados melhores. E hoje, que isso está entrando no mundo de commodity, eu estou no passo seguinte. Eu estou pensando nas derivadas deste elemento, e para o ano que vem a gente já está discutindo as segundas derivadas destes elementos. Então, é um jogo, né? É um conjunto de engrenagens que precisa estar funcionando a todo tempo. Maravilha. Não é à toa que a GFT tem ajudado no mercado corporativo nessa transformação e liderando toda essa jornada de transformação aí junto a grandes companhias. Bom, eu vou tentar aqui mais 2 perguntinhas rápidas aqui, Claro. Mas além da IA, quais são os outros movimentos de inovação que você julga que devem estar aí no radar das lideranças corporativas? Blockchain, biotecnologia, computação quântica, o que você acha que... IA está aí, mas o que você acha que é um outro tema que tem que estar na pauta aí da liderança? IA já está, né? Já está. O que vai surgir ali de elementos são secundários dele e a gente tem que adotar. Sim. Quantum é queridinha do momento, né? Sim, é um negócio que é super interessante. A gente já começou a estudar. Esse ano o meu time foi fazer uma imersão nos Estados Unidos em relação a Quantum. A gente sabe que é um negócio que pode levar mais de 5 anos, 10 anos para acontecer, mas é uma disrupção tão grande no modelo de programação que a gente precisa entender e precisa conhecer. Existem alguns pilotos, alguns clientes trabalhando aqui no Brasil com isso. O Quantum é um elemento que na minha visão, a gente precisa cuidar a médio e longo prazo. Quando a gente puxa um pouquinho antes, eu acho que os wearables, os dispositivos, eles vão estar mais na mão e a gente vai conseguir trabalhar muito mais informação. Quando eu conecto wearable, sistemas de drones, dispositivos na ponta, de coleta, de instrumentação de produção e assim por diante, com inteligência artificial, você começa a dar um potencial, principalmente para as indústrias, para os hospitais, para as empresas aí saindo um pouquinho do setor financeiro, para as empresas que são mais físicas, né? Você consegue dar uma capacidade de gestão, uma capacidade de entendimento do que está acontecendo que é exponencial para aquilo que eles faziam. Então, esse para mim é um tiro de curto prazo, né? É um negócio Legal. que a gente tem que estar dentro e que precisa trabalhar. Qualquer empresa que esteja nesse setor. Maravilha. Bom, e pensando em tudo que a gente falou aqui, se você pudesse dar dicas essenciais para quem está procurando se manter à frente dos movimentos de inovação, quais são os conselhos para quem quer gerar impacto em tecnologia em vez de ser apenas impactado por ela? Uma boa pergunta, Bruno. Difícil. São pontos interessantes, mas eu acho que o primeiro elemento na mesa é coragem, porque a IA ela vem para derrubar muito conceito. Você pode ser resistente, assim, não, cara, deixa isso para lá, deixa eu dar uma olhadinha melhor nesse negócio, deixa eu ver como é que isso aqui vai funcionar, deixa eu ver como é que isso aqui vai me trazer algum retorno. E quando você abre essa porta, cara, você pode ter coisas maravilhosas na sua mão. Você começa a pensar, começa a entender, quando você vê a roda já está girando super rápido, o teu time já está pensando em coisas lá na frente, você já vê potenciais que não se percebia 2, 3, 4 semanas atrás, essa roda gira muito rápido. Então, entender que o que está vindo é um amigo e não uma coisa que vai te arrebentar. Acho que isso é super importante. Por outro lado, é o aspecto crítico. A gente falou de segurança, a gente falou de supervisão, a gente falou de elementos. Cara, tudo que vem, olha, mas olha com um olhar crítico, olha com o que precisa ser analisado, com o que precisa ser entendido e com o que precisa ser olhado. Eu penso muito no seguinte sentido, cara, eu quero ser pioneiro, eu não quero ser follower. Eu não quero que alguém faça pra gente seguir, eu quero fazer, eu quero seguir, eu quero avançar, eu quero que a GFT esteja lá na frente. Então, acho que essa para mim, é o elemento mais importante de todos. Abraçar a mudança e fazer essa mudança acontecer. Maravilha, meu amigo. Poxa, a conversa está tão agradável, enriquecedora aqui. Acho que é o tema do momento, né, Jonas? Acho que é inevitável estar de CEOs a C-levels de grandes companhias pensando e digerindo e como isso vai transformar, melhorar, otimizar, seja lá o impacto que for, né, para
com mais ou menos intensidade, mas é o que você falou, a tecnologia está aí, ela vai acontecer, essa disrupção ela vai acontecer. Eu ficaria aqui mais algumas boas horas conversando com você. Isso. Bom, mas a gente já caminhando para os finalmente aqui, a gente sempre tem uma dica aqui no final dos nossos podcasts, dos nossos convidados, de um livro, de uma série, de um podcast que gere aí conhecimento e mantenha a nossa audiência atualizada. Você tem alguma coisa aí para sugerir para a nossa audiência? Duas sugestões. Assim, eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção muito recentemente é um podcast que chama All In, você já deve ter escutado. Então, assim, é um podcast que fala muito de inteligência artificial. São quatro CIOs, um deles é investidor em VC, e o que eles vêm discutindo muito é o AI War. Né? O que está acontecendo, quem está investindo, como é que esses investimentos estão acontecendo. Então, se a gente quer entender muito bem o movimento da inteligência artificial no mundo e para que lado vão as grandes potências nesse sentido, acho que esse é um podcast fantástico, assim, para entender o que vem de perspectiva, o que os Estados Unidos está fazendo, o que a China está fazendo, como é que eles estão se posicionando. Isso eu acho que é um negócio legal. Mas recentemente pulou da minha prateleira para a minha mesa um livrinho que chama The Challenger Sales. E é um livro que tem uns 10 anos já, e ele é uma pesquisa científica sobre o comportamento do vendedor. E ele classifica o vendedor em 5 características, desde o cara que é só relacionamento, até o cara que é um hard worker, e o cara que só responde o que o cliente faz, e o último que ele descreve que é o Challenger Sales, que é a pessoa que ela está disposta a ter uma conversa difícil com o cliente, está disposta a contrapor, está disposta a questionar, está disposta a levar a solução diferente, está disposta a propor inovação. E ele mostra o potencial entre eles. E tudo bem, é um livro de vendas, mas quando você olha num aspecto mais amplo, é um livro de posicionamento. Como é que eu devo me posicionar? Como é que eu devo olhar para isso? Ele está muito ligado com o que eu te falei antes. Vamos olhar para a mudança e vamos abraçar a mudança do jeito certo. Então, Challenge Sales é um livrinho interessante, curtinho, rapidinho de ler, acho que muito interessante. Belíssimas dicas aí. Bom, meu amigo, foi uma honra ter você aqui. O prazer em mais é todo um episódio da B2Bcast. Acho que várias lições, insights aqui dessa conversa. E eu quero agradecer, em nome meu, da B2B Match, nosso time, a GFT, por ter disponibilizado aí a tua participação aqui. Muito obrigado pela tua gentileza e contribuição. A gente da GFT está super honrado de estar aqui e sempre é um prazer estar com você, Bruno. Obrigado, meu amigo. Bom, meus caros, foi mais um episódio do B2Bcast. Espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês nos nossos próximos capítulos.